Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar um pouco sobre a atividade proposta pela disciplina A Linguagem dos Livros Didáticos de História, a qual é conduzida pela professora Débora e pelo tutor Lenivaldo. Na verdade, esse momento será uma espécie de roteiro explicando como fizemos o nosso trabalho sobre os tipos de linguagem do livro didático. Pois bem, inicialmente é como se eu e nossa equipe tivesse que mostrar duas perguntas que foram sugeridas pela professora Débora, junto com a sua equipe, que é como os livros didáticos de história usam diferentes linguagens. Então, ele nos proporciona textos, imagens, recursos digitais e ideologias. E dentro dessa pergunta é como se ela perguntasse como esses livros se utilizam desses recursos para ensinar e construir um sentido histórico. Daí a gente fez uma espécie de análise, né? Pesquisa, e podemos entender que os livros não usam só os textos, ele se utiliza de várias linguagens para ajudar os alunos para que eles possam compreender, interpretar informações e criar um pensamento crítico. O livro, ele não é só um livro didático, ele é um livro que faz parte da vida do ser humano. Todos nós, um dia já pegamos no livro, é como se ele fosse um manual de sobrevivência dentro de uma sociedade. Até porque ele às vezes se transforma num instrumento político, né? Porque é o governo quem produz o livro didático. Então é preciso ter muito cuidado com o uso do livro didático. Então, por que escolhemos a linguagem visual? Bem, entre os 4 tópicos que tem dos recursos do livro didático, a gente escolheu a linguagem visual. Por quê? Porque a linguagem visual é muito importante no ensino de história. Ela amplia compreensões e possibilita uma boa interpretação de fontes históricas. Isso não há dúvida, não tem como negar. Então, essa foi uma das razões da gente escolher a linguagem visual, não desmerecendo as outras 3 linguagens, né? Que é a textual, a digital e a ideológica. Então a gente, nessa nossa montagem, essa montagem, vamos dizer, desse folder, esse cartaz, que está em Word, a gente colocou 6 imagens, porque a gente escolheu a linguagem visual. Então, dentre essas imagens, a gente tem a imagem dos portugueses chegando ao Brasil. Eu sempre falo, né, eu já vi isso escrito em algum local que diz que uma imagem diz tudo. Pois é, você sempre que abre um livro de história, você já imagina que vai ver aquela imagem dos navios dos portugueses chegando e os índios lá na praia esperando eles descerem. Então essa é uma das imagens que tem, porque é uma linguagem visual. Tem a segunda imagem, que são os povos indígenas, são os recebedores, né, desses portugueses na época. Tem muita imagem desses índios, desses povos indígenas. Tem também a imagem do Brasil colônia, logo no início, também é uma forma de comunicação, a gente saber como era o Brasil colônia. Tem a quarta imagem, que é a linha do tempo, da colonização do Brasil, né? Desde a chegada dos portugueses até a primeira Constituição com Dom Pedro II.
Então essa linha do tempo ficou muito legal. Fizemos uma pesquisa e colocamos lá. Aí vem a quinta imagem, que é um engenho de cana, que é uma imagem muito comum em livros de história, né? Porque é onde começou basicamente o comércio do Brasil, né? Foi cana de açúcar. Daí vem a sexta imagem, que é uma tirinha sobre a abolição e a independência, que era algo que existia muito ali depois da primeira Constituição. Começou-se os jornais publicando aquelas tirinhas críticas, tinha charge também, né? Nós não colocamos charge, optamos por colocar tirinha, tá aí na imagem para a professora dar uma olhada. E vem uma parte que eu achei excelente. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso no livro didático. A comunicação ela pode ter dois caminhos, uma imagem só, ou duas imagens têm um caminho só. Então é como se fosse uma faca de dois gumes. Então você tem duas imagens no mesmo texto, onde uma imagem mostra harmonia, que são os portugueses trazendo presente para os índios. A gente sabe muito disso, a gente já viu muito em filmes, em documentários. E tem essa mesma imagem que ela mostra agora um conflito da chegada dos portugueses com os índios não aceitando a presença deles lá, que também houve isso, né? Então, é um contexto só, a história da chegada dos portugueses, mas sendo vista com imagens diferentes. A imagem modifica o sentido da história em que a gente estudou de um jeito e ela pode ter sido de outro. Ou seja, não é uma só história, não é uma história única. Então, é exatamente isso, foi a chegada dos portugueses no Brasil, mostrando o poder que uma imagem tem. Eu achei legal esse trabalho, professora. Apesar dele parecer simples, mas não é tão simples assim. É lamentável que houve essas modificações na forma de fazer, mas quem pôde se debruçar sobre os livros e pesquisar. Eu peguei uns 5 a 6 livros de escolas particulares e arranquei bastante páginas que eu iria utilizar para fazer a colagem, mas como houve a modificação, eu fiz através do computador, né? Mas eu guardei as páginas para uma outra ocasião. Mas é isso aí. No mais, eu quero agradecer a minha equipe e avisar a professora que estamos à disposição. Vamos colocar o link ou no YouTube ou no Google Drive, né? Porque um dos dois deve servir para a notificação para a professora. E juntamente vamos enviar o link com o trabalho por si só, né? O trabalho completo, o trabalho digitado. Muito obrigado e até breve.